Oi, gente! Eu sou a Magda, sou bióloga do Aitar e hoje nós vamos conversar sobre as serpentes em mais um vídeo da série Animais Silvestres e Relações com Humanos do projeto SOS Recolhimento de Animais Silvestres em Belo Horizonte. As serpentes são animais rastejantes que não possuem patas e possuem a pele coberta por escamas. Elas são carnívoras, se alimentam de lesmas, lacraias, aranhas, de ovos e também de pequenos vertebrados como ratos, sapos, aves, largatos e até mesmo outras serpentes. Para matar a sua presa, algumas espécies possuem dentes interligados às glândulas de veneno, utilizados para inocular o veneno na sua presa. Outras espécies matam por constrição. Elas se enrolam ao redor da sua presa e assim as esmagam. No Brasil, existem centenas de espécies de serpentes e elas estão presentes em todos os biomas. Elas podem habitar o solo, o subsolo, as árvores e a água. Além da sua importância evolutiva, as serpentes apresentam notável importância ecológica, como no controle de pragas, por exemplo, de roedores. É um grupo bastante diverso e participa da cadeia alimentar, sendo recurso para vários outros grupos de animais. Devido à destruição do hábitat destes animais e com a consequente aproximação das cidades às áreas verdes, frequentemente muitas serpentes são encontradas em ambiente antrópico. As serpentes despertam temor nas pessoas. Então, nós precisamos substituir esse temor pelo conhecimento da importância desses animais e nos cuidados que devem ser tomados para se evitar acidentes. Entre as espécies mais comuns que são encontradas em ambiente urbano estão a jararaca, a cascavel e a coral verdadeira. Essas são peçonhentas. E tem também a jararaca de jardim ou jararaca dormideira e a falsa coral, que também podem ser encontradas em áreas urbanas e que são inofensivas, elas não são peçonhentas. A maior parte dos acidentes ofídicos no Brasil, ou seja, os acidentes com serpentes, é causado pelas jararacas, pelas cascavéis e pelas surucucus. Todas essas espécies possuem em comum a fosseta loreal, que é um órgão que é muito semelhante e é muito confundido com as narinas do animal. É um órgão termorreceptor que sente a variação da temperatura e identifica a presença da sua presa. Todas as serpentes peçonhentas brasileiras possuem essa fosseta loreal, com exceção da cobra coral. A coral, embora não a apresente, ela tem uma outra característica que é bem marcante: o desenho de anéis ao longo do seu corpo, nas cores branca, amarela, vermelha ou preta. Porém, é muito difícil para leigos diferenciar as corais verdadeiras das falsas. Então, o melhor é não se aproximar de serpentes que possuem esse padrão de cor. A jararaca geralmente tem a coloração marrom e desenhos em forma de triângulo e de ferradura ao longo do corpo. A cascavel tem a variação do marrom claro, do escuro e do cinza e tem a presença marcante do chocoalho. Já a jararaca dormideira ou jararaca de jardim, que até tem esse nome por ser muito encontrado em jardins das casas mesmo, ela tem a coloração variando de cinza, branco e manchas pretas no corpo. O grande temor gerado nas pessoas em relação às serpentes muitas vezes é ocasionado pelas histórias de ficção, onde as serpentes aparecem como monstros e que atacam seres humanos sem motivo algum. Na verdade, as serpentes, assim como os demais animais silvestres, podem atacar quando se sentem ameaçados, quando acham que tem algum perigo ali contra ele. Então, pensando, o principal conflito que essa espécie tem com o ser humano é justamente a sua presença nos quintais das casas, em lotes vagos, em lugares públicos, e que geralmente é devido ao acúmulo de lixo, de resíduos, mesmo de mato, e elas são atraídas pela presença de roedores, de outros pequenos vertebrados que são o seu alimento. Então, para evitar a presença desses animais, é preciso manter esses ambientes limpos, evitar a disposição inadequada de lixo. E caso ocorra o encontro com uma serpente, a primeira recomendação é julgar se a presença daquele animal ali naquele local vai oferecer algum risco às pessoas. Se perceber que não, que ela está em um local isolado, o melhor é deixá-lo lá e se afastar. Se observar que oferece risco, evite capturá-la por conta própria. Mantenha distância, mantenha as pessoas afastadas e entre em contato com a Polícia de Meio Ambiente ou com corpos de bombeiros na sua cidade e, no caso de Belo Horizonte, com essas instituições e também com o AITAR. Agora, uma coisa que é muito importante a gente lembrar: o fato das pessoas terem medo de realmente algumas espécies oferecerem perigo, isso não nos dá o direito de matar um animal.
E a dúvida também se a espécie é ou não perigosa não nos permite matar o animal. Temos que lembrar que matar animais silvestres é crime. E no caso de um acidente envolvendo uma serpente, a primeira dica é manter a pessoa calma. Oriente com que ela permaneça deitada ou sentada, evitando movimentos desnecessários e que mantenha o membro que foi picado mais elevado em relação ao corpo. Isso é para que o sangue circule e evite que a toxina se concentre. Lave bem o local da picada com água e sabão para evitar infecções. Tente fotografar o animal para que possibilite a identificação correta daquela espécie e assim seja utilizado o soro antiofídico mais indicado para esse tipo de acidente. E encaminhe mais rapidamente a pessoa até a unidade de saúde mais próxima. Agora, o que não pode ser feito de forma alguma é o torniquete. E também alguma solução de crendice popular, como passar pinga, xixi, alho, chupar a ferida, e isso tem que ser evitado de toda forma. O tratamento é feito com um soro antiofídico específico para a espécie que causou o acidente. E por curiosidade, os soros são produzidos pela Fundação Ezequiel Dias, em Minas Gerais, pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e pelo Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro. Inclusive, existe um aplicativo disponível no Google Play, criado pela FUNED, chamado Serpentes de Minas Gerais. Esse aplicativo traz informações sobre as principais espécies de serpente que são encontradas em nosso estado, traz as características e auxilia a identificar se uma espécie é ou não peçonhenta. Além disso, ele traz uma lista atualizada com os principais postos de atendimento em caso de acidente com o animal peçonhento. Então é isso, eu me despeço fazendo um apelo para que as pessoas não matem as serpentes, e sim tenham esse conhecimento do que é preciso fazer para evitar um acidente e do que fazer caso ocorra um acidente. Continue acompanhando os nossos vídeos, se cuidem e até o próximo!